Resolvendo a questão P226. Um raio de luz reflete-se num espelho plano. Um raio de luz, ó. Um raio de luz reflete-se num espelho plano, representado pela letra E, o espelho. E se um raio de luz que incide no espelho reflete, nós temos aqui um raio que incide, e aqui nós temos um raio refletido. Daí nós imaginamos que no centro desse raio que incide em um raio refletido, nós temos uma reta normal, que é essa reta que está aqui tracejada. Se eu traçar essa reta normal entre esses raios que incidem e o raio que reflete, nós temos um ângulo de incidência e nós temos um ângulo refletido. O ângulo de incidência é representado pela letra I e o ângulo refletido é representado pela letra R. A questão segue dizendo: o ângulo entre os raios incidentes e refletidos é de 40 graus. Logo, se eu tenho que o ângulo incidente mais o ângulo refletido é de 40 graus, quanto é a metade se a reta normal está no centro entre o raio de incidência e o raio refletido? Logo, nós temos que o ângulo de incidência é igual a 20. O ângulo de incidência aqui, ó, 20 graus. O ângulo refletido, 20 graus. Determine o ângulo de incidência e o ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. O ângulo refletido, o ângulo de incidência a gente já encontrou, que é 20 graus. Se a soma dos dois é 40, o ângulo de incidência, já que a reta normal está aqui no meio, e o nome de ângulo refletido é dado entre o raio de incidência e a reta normal, esse aqui é o meu ângulo de incidência, logo o ângulo de incidência é igual a 20 graus. O ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho. O ângulo que o raio refletido forma com a superfície do espelho é justamente esse ângulo aqui, que eu vou chamar ele esse ângulo de alfa. Como aqui eu tenho uma reta normal, um ângulo reto, formado entre a normal e o espelho, ó. Esse aqui é o meu ângulo reto. Eu já tenho que o ângulo refletido é de 20 graus, então esse complemento aqui quem é? Para formar 90 graus. 20 mais o ângulo refletido, ó, 20 mais alfa. Ângulo R mais o meu ângulo alfa, como aqui é uma reta normal ou um ângulo reto, nós temos aqui igual a 90 graus. Como o ângulo R, que é o ângulo de reflexão, é 20, é igual mais o ângulo alfa é igual a 90, alfa é igual a 90 menos 20, alfa é igual a 70 graus. Como a gente sabe que é 90, a gente poderia resolver da seguinte forma também. Se a soma entre os dois aqui já é 90, quanto é que está faltando para completar os 90 graus aqui? 70, tá? Esse ângulo alfa é igual a 70 graus. Vamos lá, eu vou resolver essa questão P277 para você. Vamos lá. Imagine logo a situação que essa figura aqui, essa é como se fosse um espelho plano, tá? Um espelho que vocês têm em casa, um espelho plano, tá? E nessa questão de espelho plano, é importante a gente destacar que, vamos lá, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo, que eu tô chamando ele de I com esse circunflexo aqui, é o ângulo de incidência. Esse R é o ângulo de reflexão. O I, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo de reflexão. Por quê? Como é um espelho plano, vamos imaginar que eu tenho aqui uma lanterna. Se eu incidir sobre esse espelho aqui, que é representado pela letrinha S, vamos dizer que aqui é um espelho, tá? Quando eu emito luz de uma lanterna, a luz vai bater aqui no espelho e vai refletir. Vai aqui, ó, bater no espelho e vai refletir.
Quando ele reflete, ele gera um ângulo aqui, ó, imaginário, que a gente chama de ângulo de incidência. Quem é o ângulo de incidência? É o ângulo formado pelo raio incidente em conjunto com a normal. O que é a normal? É uma reta perpendicular a um espelho plano. Então, ó, essa reta normal, que é perpendicular a esse espelho plano, quando o raio incide aqui em um determinado ponto do espelho, obviamente que ele vai refletir. Se você pegar no centro da reflexão, entre o raio de incidência e o raio refletido, nós temos no centro dele uma normal. Essa normal, ela ajuda a gente a representar o ângulo de incidência e o ângulo refletido, que matematicamente vocês sabem que esse ângulo de incidência é igual a esse ângulo refletido, ou seja, ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então, I igual a R, já é uma conclusão que a gente tem, né? Primeiro passo aqui, é importante dizer que I é igual a R, tá? O ângulo I é igual ao ângulo R, porque o espelho é plano, regular, beleza? Então, vocês estudaram lá no primeiro grau e sabem que se eu tenho uma reta aqui e eu tenho uma reta aqui perpendicular, duas retas perpendiculares formam um ângulo de quantos graus aqui? Um ângulo de 90 graus, é ou não é? Então, a minha normal está fazendo com o meu espelho um ângulo de 90 graus. Se eu pegar esse ângulo R e somar com o ângulo B, que eu estou chamando ele de B, eu vou ter o quê? Que R mais B é igual a 90 graus. Só que R é igual a I. Então, eu vou precisar aqui substituir R por I. Ó, substituir. R não é igual a I? Então, eu posso dizer que R mais B é igual a 90 graus. Essa aqui é a minha primeira afirmativa. É dizer que o ângulo I, esse ângulo aqui, mais esse ângulo B, forma um ângulo de 90 graus. Aqui é a minha primeira afirmativa, tá? Primeira afirmativa. Qual a outra afirmativa? A própria questão, ela afirma e diz que o ângulo B é a metade do ângulo I. B é a metade de I. A própria questão, ela fala dessa forma. Só que ela fala aí em outras palavras, né? Se a gente for pegar o que é que ela fala, a questão fala o seguinte, o ângulo que o raio de luz refletido forma com o espelho plano é a metade do ângulo de incidência. É assim que o texto da questão diz. Por isso que a gente coloca aqui, ó. Então, a segunda afirmativa que foi tirada da questão foi justamente essa. Não é isso? A segunda afirmativa foi essa. Pronto. Aí aqui nós temos um sistema de equação com duas incógnitas, né? A incógnita I, a incógnita B, incógnita B, incógnita I. Então, a gente formata aqui um sistema de equação. Como eu sei que B é igual a 1 meio de I, eu só substituir 2, a equação afirmativa 2, na equação 1. Então, eu vou pegar aqui, ó, meio de I e substituir aqui no ponto B. Então, ó, I mais 1 meio de I igual a 90 graus. Então, 1I mais meio I dá quanto? 1,5 I. Beleza? Aqui é 1I. Tá bem? 1I, tá? Então, 1,5 I igual a 90. 90 dividido por 1,5 dá quanto? 60 graus. Como I é igual a R, e ele está querendo saber quem é justamente esse ângulo refletido aqui, ó. Então, eu vou ter que o R e o I, que são iguais justamente ao meu ângulo de 60 graus. Beleza? Vamos resolver agora a questão P228. Um raio de luz incide no ponto I de um espelho plano. Ó, um raio de luz incide. Aqui é o que a gente chama de raio incidente, né? Um raio de luz incide no ponto I de um espelho plano E. Aqui é o espelho plano E. E após a reflexão passa pelo ponto P.
Após a reflexão, ó, um raio de luz bate aqui nesse espelho, representado por essa figura aqui, ó, o espelho, a figura aqui, ó, o espelho, incide no ponto I e após esse raio de luz topar no espelho, ele incide no ponto P, passando pelo ponto P. Então vamos representar aqui, ó, passando pelo ponto P. Esse raio aqui azul seria o raio que refletido, raio refletido, raio incidente. O que é que a gente tem de forma fictícia aqui no meio? A gente tem aqui o que a gente chama de reta normal, tá? Aqui é a normal. Se a normal tá aí no centro, a normal com o raio de incidência forma aqui o que a gente chama de ângulo de incidência, representado pela letrinha I, ângulo de incidência. De forma análoga, aqui, ó, que forma também o ângulo R, o que é o ângulo de reflexão. Pessoal, esse ângulo I, ele é exatamente igual ao ângulo R, tá? O ângulo I é igual ao meu ângulo R. Beleza? Isso aqui é uma afirmativa. Dando prosseguimento aqui à questão, ele quer determine o ângulo de incidência. Ele quer que você calcule aqui o ângulo de incidência. Primeiro, já que esse ângulo I é igual ao ângulo R, então se eu achar esse ângulo R, como eles são iguais, como R é igual a I, o valor que eu achar aqui para o R vai ser o mesmo para I, tá? Que é uma afirmativa. Ele quer que a gente determine justamente esse ângulo de incidência. Como é que a gente faz aqui? Primeiro de tudo, o complemento desse ângulo de reflexão aqui, ó, que é esse pedacinho aqui, ó, ele forma quantos graus em relação aqui à normal? Tudo. Se eu chamar ele aqui de alfa, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, se eu somar alfa com R, quantos graus dá? Dá 90, né? Então, se eu somar aqui, ó, alfa mais R, mais esse ângulo R aqui, ó, dá quantos graus aqui? 90 graus, né? Que é esse ângulo aqui, ó. 90 graus, dá 90 graus. Como eu estou querendo saber quem é esse meu ângulo de reflexão aqui, que é igual a esse ângulo interno, eu vou isolar aqui o R. Então R, que é o meu ângulo de reflexão, é igual a 90 menos alfa, né? 90 menos alfa, dá o meu ângulo de reflexão. Então, para eu resolver essa questão, basta eu saber quem é meu ângulo alfa. Eu acho que agora ficou mais fácil, né? Partindo dessas informações que a gente tem da questão, como é que a gente sabe qual o valor desse ângulo alfa, sabendo que aqui, ó, está sendo formado um triângulo isósceles, ó. Olha o triângulo isósceles aqui que está sendo montado. Se a gente pegar aqui, ó, isso aqui é o meu triângulo isósceles, ó. Olha o meu triângulo isósceles. Por que é isósceles, professor? Porque ele diz que desse ponto aqui até o I tem 2 metros e desse ponto até em cima tem 2 metros. Veja que as proporções aqui dos tamanhos no desenho não ficou iguais, não ficaram iguais. Mas a questão fala que eles têm 2 metros. Tem 2 metros para aqui, ó, e 2 metros para cá, tá? Então, se ele é um triângulo isósceles, por ter esses tamanhos aqui iguais, significa dizer que esse ângulo alfa, ele tem um correspondente igual do lado de cá também, ó. Esse ângulo aqui é alfa também. Se aqui tem 2 metros, aqui tem 2 metros, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa. Que aqui eu tenho, como eu tenho aqui 90 graus, ó, qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo isósceles? Ou de um triângulo qualquer? Todos os triângulos, pessoal, todos, tá? Todos os triângulos, a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus, sempre. Como aqui é 90,
Quanto é que tá faltando para 180? Tá faltando 90. Então, se tá faltando 90, significa dizer que esse ângulo aqui, ó, é 45 graus. E esse ângulo aqui é 45 graus, tá? Que é a mesma figura. Só tô desenhando aqui para ficar melhor. P, I e um pontozinho aqui qualquer, tá? Então, esse meu triângulo aqui, ó, ele tem 180 graus. Um desse ângulo aqui é 90 e aqui esse meu ângulo é 45 e esse é 45. Porque ele é um triângulo isósceles, porque os dois lados deles aqui, ó, são iguais, tá? Então, se eu já sei quem é esse ângulo aqui, ó, o meu ângulo alfa, se eu já sei que meu ângulo alfa é 45 graus, então quem é o ângulo R? O ângulo R é igual a 90 menos 45, tá? 90 graus menos 45 graus. Então, meu ângulo R, que é o meu ângulo de reflexão, é igual a 90 graus. Ah, professor, mas ele quer saber quanto é o ângulo de incidência. Se ele quer saber o ângulo de incidência, logo no começo da questão eu já inferi aqui, pelo desenho, que o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Então, se meu ângulo de reflexão é igual ao meu ângulo de incidência, eu tenho que o meu ângulo de incidência é igual também a 45, tá? 90 menos 45 dá 45. Deixa eu ver isso aqui. Igual a 45 graus. Então, meu ângulo de incidência também é igual a 45 graus. Beleza? Ângulo de reflexão, que é igual ao ângulo de incidência. Como eu achei o meu ângulo de reflexão é igual a 45, logo, que é um R. Logo, meu ângulo de incidência também será igual a 45 graus. Beleza? Essa daí é uma forma de calcular. Beleza?